Bem, irmãos e irmãs, eu sou Gerson de Oxóssi, Babalorixá e também mago ocultista, e hoje eu estou aqui para falar um pouco de candomblé e do jogo de búzios. É que eu tenho visto nas redes sociais e no YouTube até babalorixás, pessoas que são feitos no santo e não sabem jogar os búzios, não sabem interpretar esse oráculo. E eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco a respeito. Eu vou ensinar a maneira como eu aprendi a interpretar esse oráculo de Fá. No caso, eu vou mostrar aqui para vocês poderem ver. Esse aqui são os 16 búzios utilizados no jogo de búzios. Eles correspondem aos 16 odus da cultura iorubá. O que são odus? Odus são caminhos do destino. Eu, por exemplo, uso uma maneira bem simplificada. Eu não utilizo o Pom e Fá, essas coisas aradas aí. Muitos babalorixás enchem de colares e várias coisas que acabam influenciando e atrapalhando a leitura do oráculo, ou seja, a eficácia do jogo. O que eu utilizo aqui é apenas um colar de Orumilá ou Ifá, né? Isso aqui, esse colar branco representa Orumilá. Aqui, essas 16 contas desse colar representam os 16 odus e os seus 16 homodus, ou seja, totalizando 256 caminhos do destino ou destinos que uma pessoa pode ter. Essas quatro contas maiores aqui representam, além dos 4 elementos da natureza, água, ar, fogo e terra, também os 4 dias que eram utilizados na cultura iorubá, na África, na antiguidade. Porque hoje a nossa semana tem 7 dias, mas na cultura iorubá africana, o dia da semana tinha apenas 4 dias. E essas 4 vezes 4 dão 16, ou os 16 odus maiores e os 16 odus menores. E como que você identifica esses odus ou prognósticos do destino através da caída dos búzios? É necessário jogar os búzios 3 vezes. Na primeira caída, ele vai dar o odu principal. E daí o que é mais importante identificar é se esse odu que está respondendo no jogo, ele está positivo ou negativo. E como que a gente identifica isso? Jogando 3 vezes. E a gente identifica a positividade ou negatividade do odu, porque cada odu ele responde com um número. Ou seja, o Caran responde com o número 1 na caída, Ediocô com o número 2, Etalgundá com o número 3, Irossum ou Iorossum com o número 4, Oxê com o número 5, Obará com o número 6, Odi com o número 7, Edionilê com o número 8, Ossá com o número 9, Ofum com o número 10, Ouorim com o número 11, Edilaxeborá com o número 12, Ologbon com o número 13, Icá com o número 14,
Ogbe Ogundá com o número 15 e Alafiá com o número 16. Só que cada um desses Odus possui uma ordem de chegada ao Orum. E essa ordem de chegada mostra a positividade ou negatividade do Odu na hora de você interpretar no jogo, né, nas caídas. Por exemplo, o Odu positivo, ele tem que apresentar a ordem, tem que ser o Odu mais velho na ordem de chegada na segunda caída. Você joga 3 vezes os búzios. Se ele apresentar o Odu mais velho na ordem de chegada na terceira caída, significa que esse Odu está negativo. Então, a primeira caída, que representa o Odu principal, e a terceira caída vão mostrar o ebó que precisa ser feito, no caso para essa pessoa. Esse círculo aqui também representa o ori da pessoa, ou seja, a cabeça, para quem está sendo jogado, feito um jogo de búzios. E esses 4 pontos aqui representam os 2 caminhos que se cruzam na vida dessa pessoa, que são Odu e Homo-Odu. O destino de uma pessoa é sempre feito pelo cruzamento entre 2 caminhos, ou seja, 2 Odus, que apresenta Odu e Homo-Odu. Eu vou demonstrar aqui, eu vou fazer uma jogada aqui para demonstrar como que é feito a leitura desse oráculo, a interpretação. Deixa eu arrumar a minha câmera aqui. Certo, aqui eu não sei se está dando para ver bem. Essa aqui, no caso, não sei se vai dar para ver muito bem aí. Aqui a ordem de resposta no jogo dos Odus e aqui a ordem de chegada. Pela ordem de chegada do Odu, podemos interpretar se ele está positivo ou negativo. Sempre quando inicia o jogo de búzios, deve-se pedir a Goa Ifá, que é o dono do jogo de búzios. Eu vejo muitos babalorixás colocarem dezenas, às vezes, de fios de contas de todas as cores, atribuindo o jogo a outras divindades como Exu, Oxum, Oxumaré, Euá. Sim, essas divindades também se serviram desse oráculo, mas o verdadeiro dono do jogo de búzios é Ifá, Orumilá, no caso, em algumas culturas. Assim como o San é o dono de todas as folhas. Cada orixá se utiliza de uma folha, mas para se colher aquela folha precisa se pedir licença ao San, que é o dono das folhas. O jogo de búzios é a mesma coisa. Todos os orixás se valem, né, do jogo de búzios, mas é necessário pedir a Ifá, porque somente a ele pertence o dom da adivinhação. E todos os oráculos. E o oráculo do jogo de búzios não é tão difícil de você aprender, mas você tem que ter uma base de conhecimento para você saber o sistema, né, do jogo. E tem muita gente por aí inventando, né, sistemas, coisas que não condiz, né, com a realidade. Sempre
Você deixa os búzios na posição de Fá para iniciar o jogo, que é essa aqui. Na posição de Alá-Fiá, no caso, né? Agô e Fá. Aqui nessa caída, por exemplo, você sempre interpreta a caída, jogo de búzios, com a abertura natural do búzio e não com a abertura artificial feita pelo ser humano. Eu vejo gente jogar os búzios interpretando por essa caída, essa abertura artificial. Vai dar uma leitura totalmente oposta ao que é para ser. Aí vai dar uma leitura errada. Aqui nesse caso, deu o Odu Edionili, ou seja, o primeiro Odu, né, na ordem de chegada no Orun, né? Então aqui já deu uma caída positiva, porque ele já é o Odu mais positivo, né, do jogo de búzios. Agora eu quero saber o que esse Odu está dizendo, no caso para minha vida, né, aqui. Aí joga-se mais 2 vezes. Aqui já deu a resposta de Onili, Odu principal. Novamente eu retorno os búzios aqui na posição de Alá-Fiá, Agô e Fá. Veja que aqui na segunda caída responde o Odu Obará. Como a caída, o jogo está sendo para mim, ele está respondendo para o meu santo, né? No caso, Oxóssi responde por esse Odu, né? Obará. Bem, aqui, por essa interpretação, nós vemos aqui, ó. O primeiro Odu que respondeu nas minhas caídas foi Edionili. O segundo, no caso, Obará, que é o 7º na ordem de chegada. E a terceira caída respondeu com Odi. Odi, no caso, que é o 4º na ordem de chegada. Apesar de que aqui Edionili respondeu de maneira negativa, né? Porque o Odu mais velho aqui, no caso, que é Odi, respondeu na terceira caída para mim. Porém, como Edionili é um Odu super positivo,
ele não representa muita negatividade nessa caída aqui. O que deve se ter cuidado, no caso, é com brigas, né? Porque Dionili é um Odu que rege negócio a gente fala de paz e briga. A briga que traz a paz. No caso aqui, Dionili respondeu negativamente, né, nessa caída. Aí eu pego, vou confirmar, né? Essa caída eu posso confirmar com 4 búzios. Aqui responde nem que sim e nem que não. É tudo uma coisa que depende de atitude. As atitudes é que trazem o problema ou a solução. É muito simples interpretar esse oráculo. Porém, você não pode sair por aí com invencionice. Eu vejo gente jogando búzios até na Umbanda. Gente, Umbanda não cultua Odu, não cultua Orixá. Então isso aí é uma coisa que não existe. As pessoas não podem sair com invencionice por aí e colocando vídeos para ensinar as pessoas de maneira errada. É por isso que tem muita gente por aí com santo errado, até pessoas que são feitas no santo, porque o conhecimento hoje em dia não é passado. As pessoas guardam as 7 chaves para si, os conhecimentos, e isso acaba virando, infelizmente, um comércio. As pessoas usam isso para ganhar dinheiro. Eu quero que vocês, se possível, eu peço que vocês dêem um incentivo aqui no meu canal, que em breve vou estar postando mais vídeos para falar sobre o santo, né, sobre o candomblé, os segredos também, né, vou estar ensinando muita coisa aqui. Dá um incentivo aí, uma curtida aí, um like no meu canal, se inscrevam. E é isso aí. Axé a todos, irmãos.